Olá a todos os apostadores Hard Money VIP. Bem-vindos a mais um dia de dicas de apostas quentes, especialmente preparadas para vocês. Hoje, dia 8 de março de 2025, vamos nos concentrar em oportunidades imperdíveis com odds acima de 1.60 na 22bet. Teremos jogos emocionantes pela Premier League, um clássico espanhol na La Liga, emoção na Série A e, claro, uma pitada de magia na Primeira Liga Portuguesa. Preparem-se para análises detalhadas, baseadas na forma atual dos times, as estatísticas e tudo mais que precisamos para tomar decisões inteligentes. Lembrem-se, pessoal, apostas esportivas exigem responsabilidade. Divirtam-se, usem essas dicas como guia e que a sorte esteja ao nosso lado. Começando a análise de hoje com um confronto intrigante pela Premier League, Crystal Palace versus Ipswich Town. Os Eagles estão voando alto em casa e encaram um Ipswich que acabou de subir da Championship. Observando o histórico do Palace em casa, a confiança aumenta. Eles são notoriamente fortes em Selhurst Park e o Ipswich, ainda se adaptando à elite, pode sentir o peso da ocasião. As odds de 1.60 para a vitória do Palace parecem bastante tentadoras. É claro que no futebol tudo pode acontecer, mas, olhando friamente, o Palace tem as armas para garantir os 3 pontos. Mas cuidado, o Ipswich já mostrou garra nesta temporada e não podemos subestimá-los. Uma análise cuidadosa é crucial antes de realizar qualquer aposta. Fiquem ligados, pois na próxima análise vamos mergulhar em outro duelo emocionante da Premier League. Seguimos na Terra da Rainha para analisarmos o embate entre Aston Villa e Brentford. O Villa, liderado pelo Gerrard, está em excelente forma, jogando um futebol vistoso e eficiente. Do outro lado, o Brentford, apesar de alguns lampejos de bom futebol, tem sido inconsistente. Atravessam altos e baixos e jogar em Villa Park nunca é fácil, especialmente contra um time motivado. As odds para a vitória do Villa estão bem convidativas, acima do nosso limite de 1.60. Considerando o momento das equipes e a força do Villa em casa, essa aposta tem grande potencial. Claro, o Brentford pode surpreender. O futebol é imprevisível e um dia inspirado pode mudar tudo. Mas, analisando os dados, o favoritismo do Villa se justifica. E preparem-se, pois na próxima parada atravessaremos o Canal da Mancha para analisar um duelo de gigantes na La Liga. Deixando a Inglaterra, aterrissamos na ensolarada Espanha para um confronto interessante na La Liga Villarreal versus Alavés. O submarino amarelo, sempre consistente, busca se firmar na parte de cima da tabela. O Alavés, por outro lado, luta para se manter flutuando na primeira divisão. Atravessam um momento delicado e enfrentar o Villarreal, especialmente no El Madrigal, é uma tarefa ingrata. As odds de 1.60 para a vitória do Villarreal refletem a diferença técnica e o momento das equipes. O submarino amarelo tem tudo para conquistar os 3 pontos, mas, como sempre, cautela é fundamental. O Alavés, mesmo em má fase, pode surpreender. No futebol, a zebra sempre pode dar o ar da graça, e subestimar o adversário é um erro fatal. Mas, analisando friamente, o Villarreal leva vantagem. Preparem-se, pois na próxima parada retornamos à Inglaterra para um jogo de tirar o fôlego. Retornamos à Inglaterra para um jogo que promete fortes emoções. Brighton versus Fulham, um duelo de estilos que pode incendiar o placar. Ambas as equipes são conhecidas pelo futebol ofensivo, buscando o golo a todo momento. O Brighton, em casa, costuma dar trabalho aos adversários. O Fulham, por sua vez, também não se intimida jogando fora de seus domínios. Com ataques poderosos, a promessa é de um jogo aberto e com chances de sobra. E é aí que entra a nossa aposta. Ambas as equipes marcam com odds acima de 1.60. Considerando o estilo de jogo das duas equipes,
essa aposta tem tudo para dar certo. Claro, no futebol, golos nunca são garantidos e podemos nos deparar com um jogo inesperadamente truncado. Mas, levando em conta o histórico recente de Brighton e Fulham, a aposta em ambas as equipes marcam parece extremamente tentadora. Fiquem de olho, pois na sequência vamos para a Itália. Deixamos a Inglaterra para uma viagem rápida à Itália, onde Inter de Milão e Monza se enfrentam em um jogo que promete ser eletrizante. A Inter, com seu poderio ofensivo, é favorita, mas o Monza não deve ser subestimado. A Inter, em casa, é um verdadeiro rolo compressor. O Monza luta para se firmar na Série A, mas tem mostrado poder de fogo. Com Lukaku e Lautaro inspirados, podemos esperar muitos golos no San Siro. E é por isso que a aposta mais de 2.5 golos, com odds acima de 1.60, chama a atenção. A Inter, em seus domínios, costuma balançar as redes com frequência e o Monza tem potencial para responder. Claro, no futebol, surpresas acontecem e podemos ter um jogo com placar magro. Mas analisando o histórico das equipes, a aposta em mais de 2.5 golos parece bastante promissora. Preparem-se, pois na próxima parada atravessaremos a Península Ibérica para uma viagem emocionante a Portugal. Aterrissamos em Portugal, palco de grandes jogos e emoções intensas, para analisarmos o clássico Porto versus Braga. Os Dragões, jogando em casa, são os favoritos, mas o Braga, sempre aguerrido, promete dar trabalho. O Porto, liderado pelo Sérgio Conceição, busca manter a invencibilidade em casa. O Braga, conhecido pelo futebol ofensivo, não vai se intimidar no Estádio do Dragão. As odds de 1.60 para a vitória do Porto refletem o favoritismo dos donos da casa. Jogando em seus domínios, com o apoio da torcida, os Dragões são um osso duro de roer. Mas cuidado, o Braga já surpreendeu grandes equipes nesta temporada e não podemos descartar a possibilidade de um empate ou até mesmo uma vitória dos Guerreiros do Minho. No entanto, analisando o histórico do confronto e o momento das equipes, a aposta na vitória do Porto parece ser a mais segura. E para finalizar, retornamos à Inglaterra para mais uma dose de emoção na Premier League. De volta à Inglaterra, para fecharmos a nossa análise com chave de ouro, Liverpool versus Southampton, um jogo que promete ser um verdadeiro espetáculo no Anfield Road. Os Reds, liderados pelo Klopp, são os favoritos, mas o Southampton, apesar de não estar em seu melhor momento, tem jogadores capazes de surpreender. O Liverpool, em casa, é um adversário temível. O ataque, liderado por Salah e Darwin Núñez, costuma dar muito trabalho às defesas adversárias. O Southampton, por outro lado, precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. E a nossa aposta para esse confronto é: ambas as equipes marcam com odds acima de 1.60. O Liverpool tem tudo para balançar as redes, mas o Southampton pode aproveitar alguma falha defensiva dos Reds para marcar. Claro, no futebol nada é garantido e podemos ter um jogo com poucos golos. Mas, analisando o histórico do confronto e o estilo de jogo das equipes, a aposta em ambas as equipes marcam parece ser a mais indicada. E aí, pessoal, gostaram das dicas de hoje? Analisamos 7 jogos emocionantes com odds acima de 1.60 na 22bet e esperamos que vocês aproveitem ao máximo essas informações valiosas. Lembrem-se, apostas esportivas exigem responsabilidade. Divertam-se, apostem com consciência e que a sorte esteja ao nosso lado. E fiquem ligados, pois amanhã tem mais dicas quentes aqui no Hard Money VIP. Até à próxima!